Bom dia, meu irmão e minha irmã, você que nos assiste e nos dá a sua audiência nesse canal. Você é melhor do que imagina, que se propõe a ser um canal que fale das três estruturas que lhe compõem para viver bem nesta vida. Você é um ser biopsíquico social. Isso significa que você tem um corpo, que tem sentimentos e que tem um espírito que move você. Por isso, a idealização desse canal para tratar dessas três estruturas para que você viva nessa terra em paz, em harmonia com o seu Criador e os seus semelhantes, amém? Nessa manhã, irmãos, nós vamos estar recebendo, queridos amigos, ou tarde ou noite, eu não sei que hora que você está assistindo, um grande homem, um jovem homem muito abençoado, que eu tenho a honra, o prazer de tê-lo como um filho do coração, e um profissional exemplar, maravilhoso, um pai de família dedicado, um marido excepcional. Acompanho de perto a vida desse homem, por isso que ele está conosco aqui no canal, que é o Dr. William Oliveira de Souza. Bom dia, Dr. William, seja bem-vindo. Dê sua saudação aí, antes de estar lhe apresentando melhor. Bom dia, graça e paz. Muito obrigado, pastor. É um privilégio estar aqui com os irmãos. Obrigado pela parte do jovem, isso é tão gostoso, né? É uma delícia a gente ouvir que é jovem. Infelizmente, está se tornando cada vez menos frequente. Antigamente, eu chegava no lugar para atender e falava assim, nossa, esse médico é tão novinho. Agora já assim, nossa, olha, esse médico, ele parece novo, né? Daqui a pouco vai ser, sai daqui, seu velho. Nada. Você tem o Espírito de Deus dentro de você e o seu rosto é muito formoso, é de um menino, é de um jovem. Os ouvintes aí e os irmãos estão assistindo aí com certeza, e amigos com certeza compartilham desta ideia e dessa opinião. Bem, irmãos, vocês estão assistindo, o Dr. William possui a graduação, né, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, formado desde 2003. Realizou residência clínica e médica pelo Hospital Central da Aeronáutica, fazendo residência em cardiologia no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, né? E residência em eletrofísica clínica invasiva no Instituto Nacional de Cardiologia. Todas as instituições no Rio de Janeiro. Hoje, atua principalmente como eletrofisiologista no Instituto Nacional de Cardiologia e é coordenador na cardiologia do Hospital de Clínicas Rio Mar. Essa é ampasser por cima, assim, essa fera, esse cara aí que Deus dotou de conhecimento, sabedoria, né? Chamou como cabeça para abençoar a população do Brasil, do Rio de Janeiro, e nós temos a honra de recebê-lo nessa manhã. Amém, William? Meu prazer, reverendo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela apresentação gentil. Amém. William, você está aí nessa linha de frente, né, rapaz? Responsável por equipes médicas, né, em hospitais renomados. Daí surgiu o desejo de estar conversando com você e esclarecendo não só do ponto de vista espiritual, né, mas, acima de tudo, do que nós podemos contribuir para elucidar. Nós estamos em maio, considerado o momento de pico, né, da crise que estamos vivendo, dessa pandemia. E aí eu queria perguntar ao senhor como o senhor vê nesse momento atual, né, em maio, que estamos vivendo em relação ao enfrentamento dessa pandemia. Enfim, o senhor, como médico, qual o seu conselho como profissional da área médica aos nossos seguidores de como proceder nesse momento? Bem, reverendo, o senhor disse muito bem, a gente está no pico e realmente, primeiro a gente tem que entender que o Brasil ele é muito amplo e a epidemia ela está em diferentes níveis em cada cidade. Então aqui no Brasil ela começou em São Paulo, depois ela veio para o Rio de Janeiro, depois ela foi em Manaus, Nordeste. Então cada cidade ou cada região está se comportando numa fase diferente da epidemia. Tu disseste bem, aqui no Rio de Janeiro, reverendo, nós estamos enfrentando a fase do pico, pelo menos essas são as projeções. A gente chegou na fase mais alta da curva, assim queremos acreditar, e nós vamos permanecer mais ou menos como estamos até mais ou menos o finalzinho de maio, pelas próximas 2, 3 semanas, e depois deve abrandar o número de casos da primeira para a segunda semana de junho no Rio de Janeiro. Isto é uma previsão, não tem como garantir ou dar certeza que vai ser assim.
mas é uma previsão. Sendo assim, nós estamos no Rio de Janeiro no momento crucial dessa epidemia, porque nós agora estamos perto do esgotamento dos serviços de saúde. O que isso Meu Deus. significa? Quem passar mal agora vai ter dificuldade não apenas por causa da doença, mas sim vai ter dificuldade de conseguir acesso ao tratamento, que é o grande medo do colapso. Todas as medidas protetivas ou medidas de isolamento social, na verdade, elas tentam evitar a velocidade de propagação, a velocidade de aumento dos casos, para que não adoeça muita gente ao mesmo tempo e muita gente ao mesmo tempo precise do hospital. Então, um exemplo, na saúde pública, aqui no SUS do Rio de Janeiro, todo dia a gente está vendo as notícias de que tem 500 pessoas, 300 pessoas, 700 pessoas na fila esperando para um CTI. Né? Por outro lado, nós temos na saúde privada, por exemplo, no meu hospital, as últimas 3 semanas a gente passou com o hospital totalmente lotado, não tinha vaga, todo dia dormia gente na emergência esperando vaga para poder subir, para poder internar. E isso não era uma coisa do hospital que eu trabalho, mas dos hospitais privados como um todo. Então, qual é o problema aqui? Esta doença, mesmo para quem tem fator de risco, mesmo para quem é cardiopata, mesmo para quem é hipertenso, diabético e pega o coronavírus, a pessoa que se trata ela tem uma ótima chance de sair bem. O problema é quando a pessoa tem a forma grave e ela não consegue ter acesso ao tratamento. E aí a gente começa a ter um aumento muito grande de casos graves e de mortalidade, de pessoas que não conseguem se tratar. Vou dar um exemplo simples. Uma pessoa de 60 anos que tem o coronavírus e faz a forma grave, faz uma pneumonia. Sim. Se ela for para o hospital, tomar o remédio, fazer o oxigênio, fazer a fisioterapia, a chance dela se curar e ir embora bem é muito maior do que a chance dela ter algum problema grave. Mas se ela não tiver o leito do hospital, o oxigênio, a fisioterapia, ela vai evoluir mal, ou ela tem muito mais chance de evoluir mal. E aí a pandemia começa a ter um desdobramento pior, não por causa dela mesma, mas sim porque as pessoas não estão tendo acesso à saúde. Então, respondendo ao que o senhor falou, como é que as pessoas devem se comportar nesse momento? Sim. Com a cautela máxima do que tem sido dito, das medidas protetivas, de tentar manter o máximo possível o isolamento social, aqueles que têm algum fator de risco, né? Os idosos, os cardiopatas, os pacientes que têm imunossupressão, saúde frágil, esses devem ter um cuidado redobrado. A gente deve, de fato, nesta fase, evitar o contato social. É paradoxal porque as pessoas vão ficando cada vez mais entediadas e com mais dificuldade de ficar dentro de casa, reverendo. Mas esse é o momento em que as pessoas precisam mais do que nunca tomar o cuidado. Então, a medida número 1 do enfrentamento é seguir aquilo que está sendo orientado pelos canais médicos, pelas estruturas responsáveis, que é evitar o contato com outras pessoas, cuidados com higiene, lavar a mão com água e sabão, usar a máscara de proteção, álcool gel quando sair de casa, quando entrar em casa, várias vezes fora da rua e por aí vai. Não sei se a gente pode dar uma sublinhada, usar do tempo do senhor aí, para dar uma destacada na seguinte questão. Nós estamos vivendo, não só politicamente, né, mas socialmente. O brasileiro é um povo, o povo latino em geral, um povo caliente, um povo expansivo, um povo acolhedor, um povo de toque. E a gente sabe que o ser humano, como eu falei no início, né, é um ser bio, né? Até a sociologia diz que o homem não nasceu para viver só, né? O ser humano é um bicho, um ser, é um animal social. E nós vemos 2 vertentes, uma polarização. Há um grupo, eu não quero estar entrando em meandros políticos, na intenção desse canal, mas há um grupo que acha que deveríamos retornar, né? E aí eu quero não estar apontando para as entranhas institucionais, religiosas, mas de uma maneira geral. Vamos voltar aos cultos, à missa, vamos voltar ao cinema, vamos voltar ao teatro, por que não liberar o futebol, sentando de 3 em 3 cadeiras? Ou seja, há um grupo que acha que essa questão de estar juntos, ou seja, da participação coletiva, deveria voltar com certos respaldos, com certas prevenções. Já outro grupo, sobretudo as pessoas que têm um conhecimento maior, sobretudo da parte clínica, médica e hospitalar, né? Eu tenho assistido algumas entrevistas,
que tem, nesse momento, chamado a atenção que isso seria um grande absurdo, uma irresponsabilidade. O senhor tem alguma opinião formada sobre isso, sobre retornar às atividades coletivas presenciais? O senhor hoje já deu uma palhinha na outra pergunta, mas se eu puder elucidar e sublinhar para os nossos ouvintes e os irmãos que estão assistindo, eu agradeceria ao senhor. Claro, reverendo, meu prazer. Assim, a minha opinião pessoal, ela está alinhada com aquilo que eu acredito, que eu trabalho, que eu vejo todo dia, que é a opinião predominante da classe médica. É claro que mesmo dentro da classe médica eles têm divergências, mas a grande maioria da comunidade científica, comunidade médica, está alinhada com o entendimento dessa doença. Então, vamos pensar aqui em algumas coisas que são algumas mentiras ou algumas inverdades que vão sendo construídas e que cabe a nós tentar desconstruir. Aqueles que defendem que a gente deve liberar agora, eles defendem sob a seguinte a fé. Eles acreditam que a crise econômica que vai ser gerada, ela é pior, vai gerar mais morte, vai gerar mais do que o que eu estou evitando de doença agora. Sim. Isto não é verdade do ponto de vista médico por vários motivos. Primeiro motivo, se nós liberarmos agora e haver um pico grande de doença, levando aquele colapso da saúde, como a gente estava conversando, Sim. como aconteceu no Equador, Espanha, né? Perdão? Na Espanha, né? Na Espanha, como aconteceu na Itália. E olha que lá o colapso ainda foi... Eles tiveram muita dificuldade, mas eles têm uma estrutura ainda muito maior do que a nossa. Um país pequeno, né? Exato. Com uma população muito menor. Então, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. A Espanha tem 40 milhões, a Itália tem 70 milhões. É verdade. Então, se você vê o que está acontecendo, por exemplo, em Manaus, que as pessoas estão morrendo em casa sem o diagnóstico de coronavírus, a estimativa é que 7 vezes mais pessoas estejam morrendo do que o que está sendo contabilizado pelo número de enterros que está acontecendo. Se você vê que o número de enterros no Rio de Janeiro aumentou 50% no último mês, pela média histórica, 50%. Isso é uma coisa extremamente significativa. Doutor, bom, mas a primeira coisa que a gente tem que ponderar sobre essa questão das mortes é o seguinte: quando a gente atinge o colapso, quando você não tem mais lugar para tratar das pessoas, morre quem está com coronavírus e morre quem não está com coronavírus, mas precisaria de um tratamento e não vai ter. Meu pai. O que é isso? Então, eu vou dar um exemplo prático. Essa semana, no meu hospital, nós tratamos de uma paciente jovem de 35 anos, que teve uma infecção urinária. Ela estava com medo de ir para o hospital. E ela ficou em casa, tratando com o antibiótico que ela tinha em casa, durante 5 dias, mas só piorava. Quando ela chegou no hospital, ela chegou gravíssima, que já tinha com uma infecção de 5 dias, mas ainda estável, e não havia vaga para ela internar. Ela ficou na emergência, começou a tomar antibiótico, etc, etc. Demorou 48 horas para ela chegar no CTI, embora ela já estivesse sendo tratada. Quando ela finalmente chega no CTI, eu tenho uma paciente de 35 anos em choque séptico. Meu Deus. Com uma infecção gravíssima que a gente teve que tratar. E aí eu penso, meu Deus, por que isso aconteceu? Aconteceu porque ela está com medo de ir para o hospital, por causa do coronavírus. Aconteceu porque ela demorou para ter um acesso, porque estava cheio de gente. Então, assim, infartos continuam acontecendo, infecções continuam acontecendo, pneumonias continuam acontecendo, apendicite continua acontecendo. Eu assisti essa semana, doutor, desculpe interromper, que o pessoal que tem câncer, ele estava no tratamento, simplesmente decidiu interromper com medo de pegar coronavírus. Não está indo se tratar. No mês de abril, nós deixamos de diagnosticar no Brasil 70 mil casos de câncer. Meu Pai Celestial. Isso significa que são 70 mil pacientes que vão deixar de ter o seu diagnóstico, vão atrasar o início do tratamento. E o senhor sabe, por experiência até na sua própria família, que o diagnóstico de câncer ele tem que ser rápido, o tratamento tem que ser rápido. Então, a gente não pode deixar isso passar. Então, primeira coisa, tem um monte de gente que não precisaria morrer, mas vai morrer porque o sistema de saúde está saturado. Então, você começa a ter o conceito que a gente trabalha em medicina de mortes evitáveis. Uma coisa é uma pessoa com coronavírus grave, uma pneumonia grave, uma pessoa de 90 anos de idade que pega uma doença grave, um infarto fulminante e morre.
Outra coisa é você ter um jovem de 35 anos com uma infecção urinária morrer. Ou você ter uma pessoa de 25 anos que faz uma apendicite e morre porque não tem acesso. Então, quem defende a liberação não pensa que você vai ter gente morrendo de doenças absolutamente comuns, corriqueiras, e que não morreriam se tivessem acesso. Problema número 1. Problema número 2. Essas falas acabam se tornando paradigmas, né, doutor? Sim. Problema número 2, que aí entra diretamente na minha ação. A classe profissional mais afetada pelo coronavírus é a classe profissional que atua diretamente Aí quem está trabalhando para prevenir. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, nutricionistas, agentes administrativos. Então, o que isso significa? A incidência de doença é maior em nós, na classe médica. Então, vários colegas já estão afastados, já perdemos alguns colegas pela doença. Então, quando há o colapso, também há menor dificuldade de controle, tem falta de equipamentos de proteção, tem falta de medidas protetivas, e aí a gente começa a ter médico morrendo, enfermeira morrendo, técnico de enfermagem morrendo, fisioterapeuta morrendo, toda uma geração que vai morrer e que não precisava morrer. E aí você pensa, quem é que está atuando agora? São os médicos que não têm fatores de risco, que não têm doença, é a classe produtiva no momento, é toda uma cultura. São os combatentes, né? Que vão morrer. E aí entra no pensamento militar. Na guerra, a gente sabe que vai morrer, mas o general ele fica triste com mortes evitáveis. Quando um soldado morre e que ele não precisava morrer. É isso que deixa um general entristecido. E aí vem a terceira questão, eu marco muito para combater essa questão da liberação, que é o seguinte: qual é a premissa que o pessoal fala? Que os economistas, os defensores da economia, eles dizem, não, no futuro vai morrer muito mais gente por causa da economia que vai ficar ruim. Pastor, isso parte de uma premissa muito, muito terrível, que é o seguinte: não, então deixa morrer agora mais gente, que no futuro vai morrer menos gente. A gente não sabe disso. O que eu sei é que se eu deixar as pessoas morrerem, elas vão morrer agora. E tem outra coisa, estas pessoas que vão morrer agora, elas poderiam ser pessoas importantes na retomada da economia. Então vão morrer agora o cara que gera o emprego, porque vai morrer agora o dono da empresa, o cara que tem dinheiro, o cara que faz investimento, e vai morrer agora o cara que ia trabalhar nessa empresa. A mão de obra. Justo, a mão de obra. Então, assim, e há tempo. Reverendo, eu vi uma comparação que eu achei tão feliz, foi do primeiro-ministro da Austrália, e ele falou o seguinte: você está numa praia, olhando para o mar, e está vindo uma tsunami. Existem as pessoas que olham para a tsunami e falam assim, quer saber? Eu vou morrer mesmo, eu vou sentar aqui e vou esperar chegar essa tsunami. E tem aquela pessoa que vira e que sai correndo e ele fala, se há alguma chance de eu sobreviver, eu vou correr na outra direção. Vou tentar. Então, é isso. A gente está vendo a tsunami vir, como ela está vindo já há alguns meses, mas eu preciso correr na outra direção e tentar fazer todo o possível para minimizar o dano. Se há esperança de eu salvar minha mãe, meu pai, minha família, eu vou trabalhar dentro dessa esperança. Agora, vindo para dentro da nossa fé cristã, eu conciliando isso dentro da minha profissão médica, eu não posso abandonar agora a vida de tantas pessoas e dizer que morram essas pessoas porque eu quero evitar o que a economia pode acontecer no futuro. Eu vou trabalhar no futuro. De novo, trazendo para a fé, Mateus 6:21, que fala da ansiedade, da ansiosa solicitude pela vida, ele disse assim, basta o dia o seu próprio mal, basta o dia o seu próprio cuidado. Eu preciso trabalhar com a realidade de hoje. Hoje eu tenho que evitar que pessoas que não precisem morrer, que morram. E amanhã nós vamos trabalhar para que outras não morram. Mas eu não posso abrir as porteiras e dizer morram todos para eu poder salvar a economia, porque esse é um pensamento cruel. E nós temos exemplo disso, né? Como professor de história, né? Como cientista social, a gente vai ver a peste negra, aí mais à frente a crise da Bolsa de Nova York, Primeira Guerra, Segunda Guerra. O ser humano ele faz e transmite cultura. E dentro da cultura há um chamado trabalho que o ser humano sabe fazer, né? No Polo Norte, né, é muito frio. Ele consegue construir, se adaptar ao frio. No deserto do Negev, muito calor. Ele consegue trabalhar
resistir e reconstruir e construir a vida. Esse pensamento do senhor, que eu coaduno, ele é totalmente plausível, equilibrado e uma vertente a ser seguida. Nós vamos passar, vamos ter perdas, vamos ter dificuldade, vamos tentar nos multiplicar para dividir e deixar com que menos pessoas sofram, ou seja, quem tem mais condições agora, melhores condições agora, mais condições financeiras, é hora de doar, é hora de procurar entidades e lugares sérios para doar não só roupa, cesta básica, alimento. Eu sou da década de 70, nasci em 1970, e estudei ali no período da Guerra Fria, William, na minha adolescência e juventude, e nós tínhamos medo, né, da Terceira Guerra Mundial através de uma bomba ou da bipolarização, União Soviética, Estados Unidos, e a gente está vendo aí o inimigo comum ao mundo todo, que é um vírus. Vamos ver uma guerra. E na guerra, o que a gente se preocupa, William? Em sobreviver e se alimentar. Então, eu penso assim, vamos ter perda, vamos perder, vamos deixar de ter algo material? Nós vamos reconstruir. Mas, a exemplo de como você bem citou do nosso Jesus Cristo, entre qualquer coisa e a vida, Jesus ficava com a vida. Não é isso, meu querido? Amém, amém. É nisso que eu creio. Para tudo aí, Lucas. Para tudo, porque essa entrevista, ela prossegue semana que vem. Segunda-feira que vem, vai ao ar o restante dessa entrevista. Para não te cansar, para não também tomar o teu tempo tão precioso, segura aí. Segunda-feira a gente volta com o final dessa entrevista bênção esclarecedora para a sua vida. Não esqueça, você é melhor do que imagina.